Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gaúchinho.com, também o Sala 203. Hoje estamos recebendo uma convidada especial que vem lá de Fagundes Varela. Já é uma jovem que já tem 2 livros, né? Vamos conversar um pouquinho com Ângela Zatti Lázari. Em seguida, depois dos nossos comerciais. Fique ligado, a gente volta em 2 minutinhos. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Estamos de volta, agora sim vamos conversar com Ângela Zatti Lázari. Ângela, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui conversando conosco nesse início de ano de 2025. Seja bem-vinda ao Sala 203. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Ângela, vamos falar um pouquinho da tua história, né? Tu nos apresentou 2 livros, né? Aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre a Ângela, que é uma jovem, tu tem 20 anos. 20 anos e já tem 2 livros publicados. Isso aí. Quem é a Ângela? Então, delicado, não. A Ângela é uma jovem de 20 anos, como tu disse, cursa licenciatura em matemática, uma escolha um pouco contrária, talvez, né, ao que eu faço. Trabalha na escola como secretária, e aí daí vem a formação, né, justifica. Tem 2 livros. Moro em Fagundes Varela, que é importantíssimo, adoro Fagundes. Claro que tem poucas oportunidades, né? Mas se eu tivesse que voltar para algum lugar sempre, com certeza seria Fagundes Varela. A Ângela, eu moro no interior, então no interior de Fagundes, trabalhei com agricultura, os meus pais trabalham com agricultura, então a gente tem trabalha com gado leiteiro, trabalha com plantação, trabalhamos com aviário há um tempo, então antes de sair de casa para trabalhar, trabalhei muito com isso, até hoje, né, nos finais de semana, quando eu volto para casa, ajudo. Tenho irmãos trigêmeos, curiosidade, né? Trigêmeos. Trigêmeos, são a Gabriela, a Rafaela e o Miguel.
Tem 16 anos, então já estão quase da minha idade, da minha altura já passaram, então tudo bem. Estão próximos. Isso, não, eu sou a mais baixinha de todas, mas tudo bem. E essa é a Ângela. Ângela, como é que surgiu o desejo por matemática? É uma pergunta boa. Na Como é? verdade, assim, eu gostava muito da área educacional, como um todo, sempre gostei, tanto que estou atuando. Então, eu pensei em alguma licenciatura. E quando eu pensei em licenciatura, claro que me veio à cabeça várias vezes letras. Só que tem uma peculiaridade que eu não gosto de português. Eu gosto muito de literatura, mas eu não gosto tanto de português. Claro, eu me dou bem, né, com a linguagem, com a gramática em si, mas as regras eu acho chatas, né, na realidade. E aí, a segunda opção que me veio à mente, sempre gostei muito de matemática durante o ensino fundamental e ensino médio, foi matemática. Eu não fazia ideia de como seria, se seria a mesma matemática que a gente tem no ensino fundamental e ensino médio. E aí surgiu a ideia e eu falei, tá, então vamos tentar ver onde tem, como é que seria. E aí coincidiu de eu conhecer algumas pessoas na época que vieram ao Colégio Estadual Ângelo Mônaco, que é onde eu me formei no ensino médio, que estavam terminando a graduação em matemática, vieram fazer os estágios lá. E aí a gente se trombou pelos corredores e conversamos e tal. E aí eles me indicaram o Instituto Federal de Bento, que era onde eles estavam cursando, e me falaram um pouco do curso. E me despertou mais interesse. Então eu falei, bom, vamos tentar. Me inscrevi, fui e deu certo, por enquanto, assim, e gosto muito. Tu está em formação ainda, né? Estou em formação, 6º semestre. Sexto semestre, então tu ainda não teve a experiência em sala de aula, ainda não. Não. Mas tu tem experiência por ser secretário de escola, né? Tu atua diretamente já na educação, né? Sim, conheço, né? Sei como funciona, a parte mais burocrática, como é em sala de aula, mas não tive essa experiência propriamente, né? Viva de como é que é ter o aluno ali aprendendo, ensinar. Então, tem os estágios ainda para fazer, imagino que nos estágios isso vá se concretizar ou tomar um rumo para isso. Mas acho que tenho esse desejo de descobrir, de saber se talvez realmente a sala de aula é o que eu espero, que eu pretendo, ou se talvez outro ramo educacional, né, seja o correto, assim. Na matemática, vamos falar um pouquinho sobre o curso de matemática, porque esse é um curso que eu vou te dizer, quando eu ia na tal da escola, meus professores de matemática, olha, é complicadinho, É né? delicado. Esses tal de números é, é mais complexo. Mas qual é a área que tu pode atuar, né, no curso que tu está fazendo? Somente aula, né? Que às vezes quando a pessoa fala, tá fazendo matemática, vai dar aula você vai ser professor, ponto, né? É o que vem. Mas tu pode atuar só na licenciatura ou tu pode atuar em outras áreas. A licenciatura tem esse limitante, querendo ou não, que te joga para dentro da sala de aula. Todavia, tu pode partir para uma área de estudos, de pesquisas, então, de desenvolver projeto, de extensão, assim. Então, claro, como eu digo, a licenciatura, ela te limita, de fato, né? Mas ainda existem muitas... O bacharelado em matemática, por exemplo, tu pode partir para um campo muito amplo, de ciência, em pesquisa, em inovação, em, né, aqueles cálculos todos que a gente vê e não sabe de onde vem, possivelmente, né? Vem daí. Mas a licenciatura não. A licenciatura não te dá esse leque tão amplo quanto o bacharelado. Todavia, da licenciatura para o bacharelado também é um passo, né? Porque tu já vai ter muitas cadeiras, então seria só concretizar as demais, e aí tu tem a licenciatura e o bacharelado na área. Mas, como eu falei, seria sim a sala de aula ou aí um ramo de pesquisa. Aí tu segue estudando, né, no mestrado, vai desenvolvendo projetos para publicação ou para aplicação em uma instituição. Então, seria esse rumo, assim, que hoje eu vejo a licenciatura em matemática tomando. É um rumo que tu pensa, talvez, se não for para a sala de aula, então trabalhar com Então, pesquisa. isso. Continuar, né, nessa linha de Mas ensino. continuar na linha de ensino. Como é que surgiu, tipo, o ensino para ti, a educação, sala de aula, que relação tu tens? Tu tem inspiração em alguém, algo assim? Ou é um gosto que tu tem desde pequena? Desde pequena eu acho que não, assim. Jovem, mais Sim, criança, talvez, né? isso. Não, na verdade, os livros hoje, eu sempre falo isso, são consequência de uma professora que acreditou, de uma professora que apresentou a literatura para mim e fez muito bem, né? Então, sim, eu tenho muitas inspirações dentro da licenciatura que me motivaram a escrever livro, que me motivaram a aprender, que eu olhava e falava, que figura, né? Que interessante. E
como eu falei antes, a licenciatura veio disso. Eu gosto de falar, eu gosto de estar à frente, de ensinar, então acho que uniu o útil ao agradável, digamos assim. Mas foi difícil, eu não parti licenciatura, né? Acho que é um medo, não um medo, mas enfim, algo que a gente tem esse estigma na sociedade, né? Que ninguém quer ser professor. Então, pensar em licenciatura, é difícil ter a licenciatura como uma primeira opção. E não foi a minha também, né? Eu pensei em outras áreas, eu pensei em direito, eu pensei em jornalismo, pensei até uma época em fazer contábeis, né? Mudar um pouquinho a direção, mas indo para a área das exatas. E não fluiu, assim. Eu pensava, mas, não sei se é exatamente o que eu quero, assim, o que eu estou direcionada. E aí surgiu a licenciatura, assim, quase no último, bem dizer, no último ano, falaram, e licenciatura. E aí eu comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha e pensei nas licenciaturas e fui ampliando o leque. Então, vem disso, dessa ideia de querer estar à frente, de querer ensinar. Vamos falar um pouquinho dos teus livros. Tu é jovem, como tu mesmo falaste, tem 20 anos e tu já tem 2 livros. Como é que te inspirou a escrever um livro? Vamos falar primeiro o que te inspirou a escrever um livro e o que tens nesses livros, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos livros também, como busca, vamos conversar também sobre isso. Qual dos foi o teu primeiro? Este livro foi o teu primeiro livro, Isso né? aí. Isso aí. Tá. E esse livro aqui, o que ele tem em especial? Esse livro, ele é uma coletânea de poemas e poesias que eu escrevi durante algum tempo, em que eu escrevia e deixava guardado, escrevia e deixava guardado, e aí depois de algum tempo surgiu a ideia de talvez lançar um livro, né? Quando me apresentaram a literatura, como eu falei, eu gostei muito, me interessei, e foi dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula que a gente começou a entrar, o que era um poema, a escrever poemas, claro, com a finalidade de entregar, com a finalidade avaliativa. E daí eu descobri que talvez eu gostasse daquilo, talvez fosse interessante escrever sobre a minha vida, sobre outros temas, ou sobre o que eu gostasse. E eu comecei a escrever, assim, como uma forma de desabafo, como uma escrita terapêutica, que a gente chama, né? De botar pra fora o que tá sentindo, e aí, pronto, era isso, só escrevi e deixei. E fiz, assim, a pandemia em específico, foi um período bem forte, que eu escrevi muito. E eu escrevia, né? Eu digitava, na verdade, não sou muito adepta ao papel. Digitava e deixava lá. Tanto que muitos, tenho certeza que se perderam, que eu não sei nem onde estão, onde eu digitei, ou enfim. E quando eu comecei a faculdade, tem letras também no IF, né? Tem licenciatura em letras. E eu via algum pessoal que lançava livros, que falei, então talvez não seja tão difícil, né? Não estamos tão longe de casa e ainda assim tem pessoas que apoiam isso e que fazem. E vendo alguns colegas, fui me aproximando, descobrindo como funcionava. Eu vi que um colega, escritor, o Gabriel Josende, tem vários livros, deve ter 7, se eu não me engano, publicados. Ele publicou com a Caravana, com a editora. E eu falei, então, possivelmente é uma editora acessível, porque existem as editoras, né? A gente sabe, são as editoras de elite, assim, né? Que elas chamam os escritores, não é ao contrário, né? E aí eu falei, bom, se é uma editora possivelmente que recebe originais, que recebe o trabalho, posso tentar. Pesquisei um pouco sobre a Caravana, eu tinha o material pronto, só não tinha ele propriamente estruturado num livro, né? Diagramado, Isso, aquela organizado. coisa toda burocrática, eu digo, que se faz. E aí eu juntei todos os poemas que eu tinha em uma ordem, né? Claro que tu abrir qualquer página e tu ler, não vai ter a menor ligação com outra página. São poemas separados, né? Que não tem uma ligação entre si. Mas eu dei uma ordem que eu gostaria que tivesse. Uma ordem sequencial, assim, esses falam mais sobre tal assunto, então vão ficar mais juntos. Esses falam sobre outro, vão ficar separados. E aí coloquei isso e faltava nomear. Precisava de um nome para o livro, não posso lançar um livro sem nome. E aí A Morte de Narciso foi difícil escolher, foi um nome que eu bati muito, assim, como é que eu posso dizer que são poemas que falam de mim, sem colocar meu nome? Né? São poemas de desabafos meus, de sentimentos meus, mas não posso falar meu nome, não vou botar no título meu nome. E aí A Morte de Narciso, o amor está de uma cor diferente no título, e aí brinca com a morte, faz essa jogada de palavras, justamente porque são uma coletânea que fala sobre amor, dor e luto, né? Então, e o luto não somente da perda em si, né? De perder alguém que a gente ama e tudo mais.
E de Narciso, porque Narciso sou eu, né? Aquela ideia da pessoa narcisista, enfim, essas coisas, né? A gente brincava, e o Narciso, enfim, aí, como é uma representação que me tem, né, entre muitas aspas, eu falei, bom, a morte de Narciso é a Ângela na capa. E aí veio a morte de Narciso, e aí com com o texto todo pronto, assim, eu falei, bom, vamos conversar com a caravana. Conversei e aceitaram, né? Eles têm um prazo para dar resposta, e quando deram foi positiva, meu Deus, né? Falei, bom, agora não tem como voltar atrás. E daí deram sequência em tudo, aí fizeram a diagramação, aquela coisa que eu, particularmente, não sei muito bem como funciona, porque como fica a cargo da editora, né? Eu decidi deixar com eles essa parte e depois só fazer a conferência no final. E aí vem o primeiro livro. E esse primeiro livro, quem gostaria de adquirir ele, tem possibilidade? Onde pode encontrar? Como que a gente pode conhecer um pouquinho mais desse livro? Quem tiver interesse em conhecer e em adquirir. Uhum. Tem no site da editora, né? Então, no site da Caravana, tu colocar lá a Caravana, tu buscar os originais que eles têm, vai ter A Morte de Narciso. E aí fica tudo a cargo da editora, empacotar, entregar e tudo mais. Tem na estante virtual, que eu coloco, e aí a notificação chega pra mim, e eu encaminho pra pessoa, ou comigo mesmo, a gente faz pelos correios, enfim, é só chamar lá no Instagram, e aí a gente faz o trâmite. Qual que é o teu Instagram, Angela? O meu Instagram é @angelazatti_lazari_. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais deste livro, já vamos conversar sobre o outro livro também, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais deste livro aqui, pode procurar no teu Instagram, que é @angelazatti_lazari_, e aí vai estar te conhecendo, pode conversar contigo e vocês interagem e aí conhecem um pouquinho mais da Ângela. Exatamente. Perfeito, Ângela. Mas vamos falar um pouquinho desse segundo livro. 3 desejos matemáticos. Eu ia falar matemáticos já. Confunde. Confunde um pouquinho. Vamos falar um pouquinho desse livro. Também tu tens, que tu lançou um livro, tu fez sobre poemas. Outro livro, esse aqui, tu fala um pouquinho sobre matemática, que é a tua área. Exatamente. Quando eu lancei o primeiro livro, a pergunta que eu mais escutava era: como é que pode uma pessoa cursar matemática e lançar um livro? Né? Foi uma pergunta unânime, assim, até hoje, e é justa, né? É digno, a dúvida. E aí, ocorreu o Festival Literário de Fagundes Varela, eu fui convidada, e tinha o pessoal da banca, enfim, e aí conversando com eles, eu deixei meus livros lá, enfim, à venda. E aí a gente entrou nesse debate de como é que o processo no Brasil para se tornar um escritor, né? Que é difícil, querendo ou não, né? Não é tão trivial. E então eles falaram, né? Que a poesia em si é um ramo muito nichado. E aí a gente puxa vários escritores que falam sobre isso, sobre como é difícil viver de poesia no Brasil. De fato, porque tem muita gente que escreve, muita gente boa e que às vezes não é reconhecida. Então, a literatura como um todo, né? E aí, conversando, eles falaram, mas o ramo infantil é um ramo que é sempre muito amplo, porque os pais consomem muito, né? Porque, querendo ou não, é atrativo às crianças, os livros, as cores, os desenhos. Então, é um material que é muito bem consumido no mundo infantil. E aí eu fiquei com aquele negócio, nunca pensei, é um ramo muito diferente, como a gente estava comentando antes. Mas, enfim, deixei correr um tempo, assim, com a ideia ali. E quando eu decidi que, de fato, iria escrever, eu falei, bom, se eu vou escrever um livro infantil, eu vou me apropriar do que eu sei, do que eu tenho conhecimento e utilizar a matemática, nesse livro mais especificamente a história da matemática, para contar fatos matemáticos, para contar algumas descobertas matemáticas feitas na época, de uma forma que traz o lúdico para a criança e que, querendo ou não, ensina. Né? Uma matemática simples, assim, que envolve geometria, justamente por ser algo mais palpável, para as crianças conseguirem entender o que é um quadrado, o que é um círculo. E aí, trabalhando em escola, né, acabou sendo interessante isso, porque eu tinha a vivência de ver como é que as crianças participavam com os livros, como é que eles gostavam das histórias contadas. E eu não gosto muito de falar, porque o pessoal fala, tá se achando. Mas esse livro foi em uma sentada. Eu escrevi ele, eu estruturei ele, assim, em uma noite. Era uma segunda-feira. Cheguei do trabalho, sentei na frente do notebook e escrevi ele.
E aí eu falei, bom, será que eu tô ficando louca? Porque eu lendo, eu entendo, porque eu tenho conhecimento do assunto, mas eu preciso que outra pessoa que seja totalmente fora da área, e uma criança, leia e também entenda. Então eu mandei para alguns colegas e falei, o que que vocês acham? Né? Não colegas da matemática, claro. O que que vocês acham? Acham que dá para entender? Claro, depois com as imagens, certamente fica muito mais fácil. E eles me falaram que sim. Eu falei, bom, se pessoas que não são da área e conseguem ter esse discernimento, então por que não? E aí, mandei para correção, claro, né? Português não, não é muito meu forte. E aí, corrigiu e depois em aquele processo de achar editora, né? Também nunca tinha pensado em editora de livro infantil, então era algo muito longe para mim. Depois que eu lancei com a Caravana, eu conheci outras editoras nesse ramo, né? Mais infanto-juvenil. Mas o infantil, né? Claro, tem muitos livros na escola, mas aquela coisa, são editoras, né, maiores. E fiz uma pesquisa no Google, né? Recolhi o que a gente tem e achei a Historinhas para Contar. É uma editora do Rio de Janeiro, é uma editora que tem uma fundação familiar, então a família como um todo trabalha, o gerente é irmão da menina que atende, então tem toda uma estrutura onde eles prezam justamente pela qualidade, pela comunicação, o que é importante, né? Porque tu tá entregando o teu trabalho, eles podem fazer qualquer coisa. E aí só faltavam as ilustrações. Eu deixei descrito o que eu mais ou menos imaginava. Aí nesse parágrafo pode ser o desenho de um quadrado, né? E aí a editora ficou em cargo de achar uma ilustradora e para mim acertou muito em cheio, né? Depois conversando com a Bela, que é a ilustradora, a gente se deu super bem também. Então foi assim, né? Unir o útil, digamos assim, que é o meu trabalho com crianças, com a matemática, que é o que eu faço, é o que eu gosto. Nesse livro tu conta um pouquinho da história da matemática. A história da Então, matemática. tipo, é bem ilustrativo, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do livro, né? Tem várias ilustrações e também tem a ilustração e tem em cima a informação. E no final dele, tu deixou um espaço para fazer algumas atividades, né? Isso aí. Que eu te confesso que eu não vou fazer essas atividades, né? Nesse momento. Nesse momento. Mas, enfim, também tem para as crianças que quiserem fazerem atividade no final do livro e também estar interagindo com o livro. Uhum. Este livro também, eu vi que é um livro bem recente, de 2024, a primeira edição. Tu pretende reproduzir novas edições deste livro? Já está produzindo? Não está produzindo? Pretende? Não? Eu acho que é interessante dar uma continuidade, assim, porque a história da matemática é muito ampla, né? E eu peguei um período da história da matemática, como eu estava conversando ontem com um amigo, são descobertas que foram feitas na Grécia, assim, com muito menos recursos do que a gente tem hoje, que a gente utiliza, mas que são descobertas que, para uma criança, são fáceis. Só que tu tem descobertas muito complexas também. Então, para dar uma continuidade no livro, eu preciso achar um material que consiga seguir nesse mesmo ramo. Claro, a gente sempre acha, né? Mas eu acho que é um livro que merece, sim, essa continuação. Talvez adentrar em outros quesitos da história da matemática, talvez abdicar das figuras geométricas e tentar uma história mais contada mesmo, de algumas descobertas, assim. Sem dar nome aos bois, né? Porque, o Teorema de Pitágoras. Ninguém vai entender, né, o que é o Teorema de Pitágoras. Então, escrever de outra forma isso é um trabalho, mas é o que a gente gosta de fazer. Então, é um livro que merece, sim, uma continuação, mas, por enquanto, eu ainda não pensei. E esse livro, ele já está à venda, por ser um livro de 2024, né? Recente, ele já está sendo comercializado? Não está sendo? Se está sendo também através do teu Instagram, ou tem algum outro contato em específico? Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse livro, adquirir ele, tem possibilidades? Tem. No site da editora ele ainda não está disponível, porque eles precisam de um tempo para adaptar isso. Então, como ele foi de novembro, dezembro, ainda é muito recente, né? Então, o site da editora ele ainda não está disponível, mas ele também está disponível na estante virtual. E comigo, no meu Instagram, também tem várias publicações onde eu falo dele, explico um pouquinho. Então, se o pessoal quiser assistir antes de vir me procurar para entender um pouquinho mais. Ou também pode me chamar no Instagram, trocar uma ideia, e a gente conversa, fala um pouco mais do livro e aí a gente resolve. Tu tens planejamento, talvez, ou já está escrevendo algum outro livro, ou poemas, poesias, quem sabe, ou talvez mais ligados à matemática, tu já tem alguma coisa em produção, pretende? Pretendo, com certeza, mas eu tenho um outro pronto que eu digo pra mim, né? Não tá encaminhado nada, que também
É uma coletânea de poemas e poesias. Ele é um pouquinho mais extenso do que esse. Eu acho que livros de poesias não podem ser muito extensos, porque, querendo ou não, nem todo mundo gosta e às vezes são maçantes, né? Então, ele já está estruturado, pronto. Só enviar para a correção e enviar para a editora, mas dá um tempo, né? Recuperar financeiramente, enfim. Conseguir fazer essa jogada de o pessoal consumir um, entender um, para depois partir para o próximo. Que também tem a questão, quando tu tá produzindo o livro, tu tem um custo para produzir. Esse custo tu viabilizou por ti ou tu buscou parceiros? Foi tudo desembolsado por mim, né? Eu não pensei nos dois, não, confesso, não pensei na possibilidade de parceiros, né? Hoje, claro, a gente vai adquirindo experiência, a gente vai vendo como as editoras também funcionam. Então, hoje, talvez, uma parceria seria interessante. Ele tem um custo elevado, então, às vezes, quando a gente vende pelo preço, o pessoal fala, nossa, mas é caro, sim, porque é caro para produzir, né? O infantil normalmente sai mais barato, porque ele é mais curto, né? Ele tem uma série de quesitos que, por exemplo, o de poemas não vai ter. Então, o de poemas, a própria folha tem um custo diferente, né? A capa, a quantidade, principalmente a quantidade de folhas pesa, mas as editoras, tudo é uma variação e tudo vai agregando custo, querendo ou não, né? Um custo para diagramação, um custo para... Seriam coisas que poderiam ser poupadas. Se eu fizesse, por exemplo, ou se eu achasse talvez um terceiro mais barato que fizesse. Mas como eu ainda não tenho esse contato e eu não sei fazer, a minha editora faz, vai cobrar por isso. Então, tem um custo, claro, é como o pessoal falou, mas tu recuperou o valor? A gente iguala. Ter um lucro é delicado, falar assim em lucro mesmo. É complicado porque às vezes o que acontece, as pessoas, né, falam, produzir um livro é fácil. Primeiro, não é nada fácil fazer um livro. Segundo, tem um custo muito grande porque tu tens correção, tu tens diagramação, tu tens impressão e tu também tem a publicação, né? Então, que também acaba tendo um valor, né, considerável. Mas quem quiser comprar ambos, tanto esse quanto esse livro, até por ser uma questão de auxiliar a pessoa a inspirar a escrever mais, a buscar pessoas que escrevam mais. E é bom a gente ter aqui na nossa região pessoas que façam isso. Que às vezes tu procura livros, né, ou algo semelhante e tu só vai buscar em grandes centros Fora, né? fora. E aqui na nossa região, às vezes, ou também tem uma questão, às vezes a gente não dá muito valor ao que é nosso, que é da nossa região. Também é um livro bem interessante para as pessoas conhecerem. Quem gosta de ler, pode comprar, adquirir o livro. Tu vai estar comprando algo da nossa região e consumindo um conteúdo de qualidade produzido aqui. Importante. Ângela, e quais são os próximos passos? Agora tu já tem 2 livros publicados, o livro praticamente pronto, está em formação em matemática. Qual que é o próximo passo da Ângela? Então, é delicado. Estando como secretária de escola, então eu pretendo continuar, com certeza, onde eu estou, mas o meu objetivo hoje principal é concluir a graduação, né? Terminar os estágios, concluir a graduação e aí finalizo essa etapa. Não que fique livre disso, né? Porque eu pretendo continuar estudando. Acho que se a gente para, a gente estagna e a gente fica aí. Então, eu pretendo continuar, seja para uma segunda graduação, para uma pós ou um mestrado. Pretendo continuar, mas hoje o meu objetivo principal é concluir a graduação. Claro, continuar trabalhando, continuar fazendo o que eu faço, comitante a isso, né? Mas esse é meu objetivo. Sim, tenho alguns projetos em vista com a graduação em si, né? De desenvolver algumas aulas diferentes, com a própria utilização do ábaco, né? Que é um material que auxilia, né? O ábaco. Ele é infantil, na maioria das vezes ele é vendido como um instrumento infantil. Mas, na verdade, ele é um instrumento matemático que pode ser usado por qualquer idade. Aquele que você vai mexendo as argolinhas, digamos assim, e vai somando ou diminuindo conforme você... Enfim, o pessoal talvez não vá me entender, mas se dá uma pesquisada. Também alguns conhecem por soroban, né? Tem vários nomes. E o ábaco é um instrumento justamente para fazer somas de subtração e de adição. Tem alguns que já se arriscaram multiplicação, mas é mais absurdo a ideia. E aí, justamente, tu faz grandes somas. Aqueles gênios, eu brinco, que tu vê que fazem as contas de cabeça muito rápido, com grandes números, a maioria deles passa pelo soroban, onde tu vai somando as pecinhas com grandes números. Claro, tem uma série de regras, né?
e aí tu chega no resultado final. Ele justamente incentiva o raciocínio lógico. E aí depois que tu decora como é que o Soroban funciona, tu consegue visualizar as peças na tua cabeça e fazer as contas de maneira quase automática. Então, eu tenho ainda essa ideia de tentar fazer esse projeto dar certo, de tentar inserir ele em sala de aula, de fazer a construção. A gente tem no IFE, tem o PIPA, né? O PIPA é um ambiente justamente para construção de materiais didáticos. Então, tem impressora 3D, tem cortadora laser. Então, tem todo um preparo só para isso. E eles desenvolvem muito material didático, então talvez desenvolver o Soroban lá é difícil, né? Ele tem uma série de engrenagens, e aplicar em sala de aula é algo que eu já tinha conversado com alguns professores, já tinha dado a ideia, mas é algo que eu preciso ainda de tempo, né? Principalmente para aplicar e para entender como vai funcionar. E provavelmente 2025, novidades. Espero que sim. Ângela, eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouquinho conosco, ter nos apresentado esses livros. Desejo muito sucesso, muito progresso e principalmente assim muitas vendas, né? Que as pessoas procurem teus livros. Tem um para o público infantil, né? E tem um para o público um pouco mais para o público adulto. Então tu tem os dois públicos, né? Quem quiser conhecer um pouquinho, comprar, adquirir algo da nossa região de qualidade, aqui tem 2 recomendações muito bacanas. E tu pode conhecer através do Ângela Zatti Lazari _, né? Isso aí. Que é o Instagram, que você vai conhecer um pouquinho mais da Ângela. Ângela, muito obrigado novamente por estar aqui. Lhe desejo sucesso. E também, né, quando tiveres novidades, tiver mais algumas publicações ou informações, estamos aqui para divulgar. Eu que agradeço a oportunidade, né? Através da Beth, que orientou, principalmente do Thales por ter conduzido a entrevista. Conhecer Serafina, eu nunca tinha conhecido, achei uma cidade muito bonita, muito legal. Espero conhecer mais, espero adentrar um pouquinho mais no comércio. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero, sim, que eu possa retornar outras vezes para apresentar mais livros ou para apresentar alguns projetos. Com certeza, já está convidada para retornar novamente. Novamente também agradecer a Betinha, né, que é sempre parceira nossa, estava aqui, nos trouxe, nos apresentou, tanto tu quanto a Rafa também, que esteve aqui nos visitando, conversando conosco. Então, muito obrigado novamente. Conversamos com Ângela Zatti Lazari, uma jovem escritora, também graduando em licenciatura de matemática e também atua em Fagundes Varela, natural de lá. Muito obrigado pela audiência, a gente vai fechando por aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário. Na Hora Unic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Hora Unic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.
Tchau.